No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteiras a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quinta-feira, dia 8 de junho de 2017. Uma quinta-feira alegre, feliz, descontraída. É a Fiel, feliz, alegre, por mais uma vitória do Corinthians. O que o Corinthians nos proporciona na nossa vida, alegria. Ver o Corinthians vencendo e principalmente vendo aqueles que estão vestindo a camisa do Corinthians nos representando dentro de campo. A nossa vontade, a nossa essência, a essência da garra, da vontade, da superação, da união. Um grupo unido, um grupo determinado, que supera as suas dificuldades com esforço, com garra, com respeito. Esse é o Corinthians que nós vemos entrando em campo e nos representando toda a nossa tradição, toda a nossa história, toda a nossa cultura. Ontem o Corinthians venceu o Vasco pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro por 5-2. O Corinthians, logo do início da partida, aproveitando o contra-ataque, fez um gol, o primeiro gol. Conseguiu fazer o segundo no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco veio com a pressão que estava exercendo no primeiro tempo, conseguiu um empate logo no início do segundo tempo. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu cadenciar a partida, segurar o ímpeto do Vasco, que veio para cima tentando a vitória. E o Carille sabia que jogava contra um time em desespero, já lutando contra o rebaixamento. Conseguimos fazer os 3-2, a virada, e só foi esperar mais um pouco, porque o Corinthians superou, inclusive na questão física. A superação do Corinthians veio na superação física no final. E o quarto e o quinto gol chegaram nessa superação. O Corinthians teve muito mais pernas, além de tudo, né, na questão física, para poder superar nosso adversário. Esse é o Corinthians, que se renova a cada jogo, que traz uma esperança a cada partida que a gente vê e alegra a Fiel, porque a gente vê dentro de campo os jogadores buscando a vitória. Uma situação muito diferente. O Corinthians, mesmo ganhando de 1-0, explorava o contra-ataque, segurou muito bem o ímpeto do Vasco, do empate no primeiro tempo, e conseguiu, as poucas chances que teve, conseguiu finalizar a gol. Uma situação que o Corinthians vinha errando muito, as finalizações. E ontem, as poucas que teve, conseguiu finalizar e fez um placar elástico. 5-2 representou a superioridade dentro de campo do grupo, da união do grupo. Mesmo desfalcado, esse desfalque não serviu como desculpa para uma possível derrota. Nisso o Corinthians melhorou. Nisso ele está sendo muito bem dirigido agora. A comissão técnica, não só do Carille, mas a gente não pode esquecer do Loss. Os dois trabalhando muito bem em prol do Corinthians, em prol do grupo. Sem essa desculpa, fomos para o Rio de Janeiro e vencemos. Vencemos e soubemos vencer um adversário em desespero. Uma outra situação que a gente também superou, que a gente não conseguia antes. Durante um tempo a gente perdia muitos jogos jogando contra times nessa circunstância.
Então essa semana foram 2 superações, ou 3, já contando também com a superação contra o Santos no sábado, onde o Corinthians venceu, né, uma equipe que estava com o técnico pendurado. Antes, pelo cooperativismo, a gente não vencia. Então tudo isso marca essa comissão técnica que hoje está no Corinthians e traz essa alegria para nós. Sem a desculpa, sem o cooperativismo, sem querer ser santo para ressuscitar ninguém. Porque quem importa é o Corinthians. E isso está muito bem demonstrado. E ontem, vencendo por 3-2, sendo pressionado pelo Vasco, e essa é uma outra superação, sendo pressionado pelo Vasco, e o Vasco mudando e colocando atacantes, e o Carille fez o mesmo. Colocou o Gabriel, aliás, colocou o Cleiton, né, que vinha sendo inclusive criticado, o Pedrinho, que é um jovem que está sendo lançado ainda. O Pedrinho deu uma movimentação muito grande no ataque, explorando mais ainda o contra-ataque. Por isso esse resultado elástico, não só a questão física, mas a questão tática. Poderia ter colocado mais um zagueiro, poderia ter colocado mais um volante, como antes, com um pensamento de treinadores medrosos. Mas quando você troca um atacante por um outro mais veloz, você quer ganhar, você quer aumentar o placar, você não quer se defender, você quer ganhar. Isso ficou muito claro, não só na partida de ontem, mas em outras partidas também, onde o Loss opta por colocar o atacante veloz para explorar mais ainda o contra-ataque. E isso é uma forma de respeito ao Corinthians, que não é só um time que se defende no momento certo, sim, mas quando percebe que pode ampliar o placar, prefere ampliar o placar do que se defender. Podia ter tomado mais um gol, mas teria marcado mais 2. Esse é o Corinthians do Carille e do Loss. A gente não pode esquecer dessa dupla que está comandando tecnicamente o Corinthians. Ontem a gente viu o Marquinhos Gabriel jogando muito, correndo, se movimentando. É um outro jogador. Um jogador que foi marginalizado dentro do Corinthians, que foi colocado como moeda de troca, quis questionado, né, o seu futebol, a sua pessoa, mas ao mesmo tempo a união do grupo demonstrou e nos traz uma outra lição. O Corinthians, desde o início, desde 1910, nos traz sempre lições, e a lição atual que a gente tem que perceber: Marquinhos Gabriel foi marginalizado dentro do Corinthians, de certa forma, do elenco, por não querer jogar na condição que o Loss estava colocando para o grupo. Ele foi recuperado, fisicamente principalmente, tomou a consciência da necessidade de uma mudança do seu estilo de futebol, onde ele teve que correr mais. Ontem a gente viu ele correndo e demais. Acho que ele nunca correu tanto numa partida como a de ontem. Correu, se movimentou, defendeu no momento certo, fez assistência, fez gol. Só não jogou até o final porque também está se recuperando fisicamente. Você vê um jogador diferente. Essa recuperação é devido ao grupo, onde o grupo não marginaliza, muito pelo contrário, acolhe. A pessoa que não quer se comportar como a maioria dentro de uma situação, dentro de um grupo, mesmo dentro de uma sociedade, ele tem que ser acolhido, não marginalizado. É a pessoa que precisa mais de atenção do próprio grupo, da própria sociedade. Então, se ele comete algum erro, ele tem que ser acolhido, conscientizado, preparado para voltar
para o próprio grupo, para a própria sociedade. Essa é a lição que a gente vê hoje no Corinthians. O exemplo do Marquinhos Gabriel. Ele chegou até não querer jogar no Corinthians, não aceitar a forma que o Corinthians estava jogando, que o Carille estava colocando no começo do ano. Teve uma cirurgia, voltou, se conscientizou, se preparou fisicamente. Você vê ele muito mais enxuto para aguentar a correria, a intensidade de futebol que o Corinthians impõe hoje. Ele teve que se preparar fisicamente, mudar o seu estilo de jogo para voltar para o grupo. E voltou muito bem. Esse é o exemplo na sociedade. Não adianta você reprimir, não adianta você prender, não adianta você tirar da sociedade e jogar numa cela. Para criar mais revolta, para criar mais contrariedade. Você tem que trazer para a sociedade, trazer para um grupo, um jogador, um cidadão renovado, novo, consciente, preparado e disposto a se redimir, a dar a volta por cima, a ser campeão dentro de campo e na vida. Esse é o Corinthians nosso, que sempre traz para nós exemplo de como se comportar na sociedade. Já foi assim no início, onde a gente enfrentou interesses da elite em manter o futebol para si. E o Corinthians ajudou a trazer o futebol para o povo. Foi assim na democracia. E agora, no exemplo do grupo, da união do grupo, no objetivo maior, que é o bem-estar de todos. É a vontade do grupo, sem marginalizar ninguém. Aqueles que não querem, têm toda a liberdade de sair. Mas quem se conscientiza, se prepara e volta. Volta renovado. Volta consciente. É um assunto para a gente se abordar e se discutir muito. E ele vem juntamente com a felicidade da vitória de ontem. Mais 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro muito difícil, que demonstra que não basta ter dinheiro, basta ter conscientização, basta ter união de grupo, um bom comando, ser justo, ser ético com o grupo, com cada elemento do grupo. O objetivo do grupo é um só. Cada jogo, a conquista. O respeito à nossa camisa, à nossa tradição. Respeito à torcida e todas as nossas glórias. Respeitamos aos nossos fundadores, que lutaram para constituir esse time que nos dá alegria, que nos dá vida. Esse é o Corinthians, muito bem representado hoje pela essa comissão técnica, por esses jogadores. Viva o Corinthians, viva toda a fiel que se empolga e ama esse time. E parabéns àqueles que nos representaram ontem em São Januário. Como disse o Careca ontem. Quem vaiou na arena os sinalizadores, quem aplaudiu a PM de tirar os torcedores da arquibancada, não foram ontem lá em São Januário. Esses não vão. Por isso que temos que ter uma união maior de todos. Esses que vaiaram têm que entender o que é Corinthians, o que é ter união por um time, por um povo.
Nós somos o time do povo, lutadores, guerreiros, não desistimos, estamos sempre do lado do nosso time, do lado da nossa torcida, acolhendo, inspirando. O Corinthians servindo de exemplo, mais uma vez, para a nossa sociedade, que é a união, o respeito, a ética, o acolhimento àqueles que não estão tão bem, que cometeram algum delito. Por que marginalizar, se o melhor é integrar? Desenvolver, conscientizar, recuperar, integrar. Esse é o Corinthians mais uma vez dando exemplo para a sociedade e para aqueles que não percebem o que é o Corinthians na nossa vida. Vamos começar agora com nossos colaboradores aqui do Voz Mosqueteira. Participação de todos aí, todos contentes com essa vitória, claro. Vamos começar com o Careca lá do Japão, que mandou seu áudio. Tá feliz, hein, Careca? Fala aí. E aí, o que você sentiu da partida de ontem? Salve Domingos, salve rapaziada da Voz Mosquiteira. Que jogo foi esse, hein, mano? Caraca. Sofri mais do que aqueles costumeiros 1-0 que a gente ganha aí no final do jogo. Mas é isso aí, valeu. Grande vitória. A defesa oscilou um pouco no primeiro tempo. Um pouco não, muito, né? Tanto é que o resultado veio logo no começo do segundo tempo. Mesmo a gente ganhando 2-0. Mas aí se acertou. Marcos jogou bola. Marquinhos Gabriel, monstro ontem. Jadson apagado. Pedrinho entrou bem. Mas é isso aí, vamos comemorar e bola pra frente, vamos assim, de milho em milho, né? Como dizem por aí, Corinthians tá do Caribe. Carilli. E vai Corinthians, saravá. Obrigado, Careca, pela sua participação. Realmente, peraí, né? Deixa eu começar. Saravá, vai Corinthians, é isso aí, deixa eu começar respondendo direito a você, né? Mas realmente o Corinthians está do Carilli. Mas não é só do Carilli não, também do Loss. A gente não pode esquecer. Quando o Loss terminou a Copa São Paulo, ele voltou, né, para até fazer essa ser auxiliar do Carilli. O Corinthians melhorou muito com o Loss, né? Então a gente não pode só colocar só o Carilli não. Hoje eu acho que o Corinthians tem dois técnicos, tanto o Carilli como o Loss. A gente não pode estar esquecendo dele. Mas é isso aí, a gente viu o Marquinhos Gabriel correndo muito, né? Uma satisfação vê-lo, como eu comentei no início do programa, a sua recuperação, né? Um jogador recuperado, né? Isso aí é um exemplo, como eu comentei. Eu também achei o Jadson um pouco apagado ontem, né? Parece que ele trocou de posição, de lado, aí sentiu um pouco... o campo curto, né? Pouco espaço para se movimentar. A defesa até que se virou bem no primeiro tempo, porque a pressão do Vasco foi muito grande. A gente jogou contra um time em desespero. O segundo tempo veio no desespero, pressionando, tentando empate, como aconteceu. Só que o Corinthians soube buscar, né, o resultado é vitória. E principalmente pela questão física. Ontem a questão física falou alto também. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, os jogadores do Vasco não suportaram, né, tanto corre-corre. E o Corinthians mostrou, e aí a gente também tem que enfatizar também, né, não só a parte técnica, mas também a parte física, que o Corinthians está muito bem. Beleza, Careca? Muito obrigado pela sua participação. A gente tem que estar contente, mas até hoje, né? A partir de amanhã já tem que se preparar para domingo. É um outro desafio. A gente está em primeiro, não quer dizer muita coisa não. Tem que dar sequência a essa regularidade. Muito obrigado, Careca. Fique feliz aí realmente
aí no Japão, né? Eu sei que tanto esforço, tanto trabalho aí, o Corinthians te traz um pouco de alegria, né? Aí longe do Brasil, não deve ser fácil não, beleza? Então agora vamos continuar aqui o Voz Mosqueteira, ouvindo a participação do Davi, de São Francisco, Califórnia, que mandou também seu áudio. Tá contente também, hein, Davi? Você falou que ia empatar, hein? Mas eu acho que eu acreditei muito nesse time aí. Fala aí, Davi, e o seu recado? Olá, amigos da Voz Mosqueteira, olá, Domingos Salazar. Já bastante alegre pra gente, né? Tivemos uma vitória ontem bastante, pelo menos pra mim, imprevisível, mesmo pros otimistas como você aí, que disse que o Corinthians ganharia. Eu não esperava esse resultado, de verdade não esperava, pela dificuldade que joga contra o Vasco. Eu acho que foi um jogo bastante diferente, né? Porque o Corinthians conseguiu fazer um jogo no começo, bem no começo do jogo, sofreu muita pressão, fez o segundo gol, tomou 2 gols em 5 minutos e depois conseguiu reverter o resultado. Eu acho que dos pontos desse jogo, primeiro, eu acho que é recuperar alguns jogadores, em especial o Marquinhos Gabriel, que pode ser aquele jogador que a gente esperava quando foi contratado. O Cleiton fez 2 gols ontem, meu Deus, e que também foi uma boa. O time jogou bem, o Pedrinho entrou super bem, muita coisa boa. Eu só acho que a gente tem que ter o pé no chão, como você falou aí, Domingos. A gente começa agora a ser o time a ser batido, né? Eu falava até com o Mário agora há pouco aí da FIA Rio de Janeiro, que ele estava lá vendo o jogo, né? E sobre isso, né? A gente agora começa a ser o time a ser batido. Então, eu acho que tem que ter humildade, bastante humildade. E tem um jogo difícil pela frente aí, um clássico, né? E, enfim, acho que é um jogo de cada vez, E vamos lá, vai Corinthians! Uhul! Vai Corinthians, AV! Poxa vida, fico feliz pela sua alegria aí nos Estados Unidos, pelo Corinthians, né? Eu acho que isso daí, o Corinthians une, né? Nos une mesmo com toda essa distância, mas a gente faz uma união de todos aí pra gente manter viva sempre a cultura. Olha, Davi, ontem eu acreditava muito no Corinthians, porque você pode até pensar, né, uma partida difícil, como foi difícil. Mas você tem que estar analisando até mesmo o comportamento do Corinthians hoje. Ele não tem mais aquele comportamento, vou até usar um termo que eu sempre usei, um comportamento covarde, né? Fazia 1-0, se fechava, né? Esperar o tempo acabar, ou se o empate era melhor, ficava ali, já saía da viagem com a desculpa do desfalque de jogadores que estavam na seleção e assim por diante. Hoje é um outro Corinthians, hoje é um outro time, é um outro comando muito melhor, que respeita o Corinthians, respeita a torcida, tá? Então a gente vê isso dentro de campo, tá? Lógico, não vai ser um time infalível que vai ganhar todas, não é isso. Mas quando você vai jogar como foi ontem, jogar contra um time no desespero, né? E o que vai acontecer? Você vai levar vantagem, porque eles vão vir para cima desordenadamente, né? E o contra-ataque é nosso. E tinha que ter acertado a conclusão. Ontem acertou. Você vê que a gente teve poucas chances. Acho que a gente teve 7 chances de gol, a gente fez 5. Não sei, eu não vi a estatística do jogo, mas perdemos poucos gols. Então melhorou a finalização. Me surpreendeu muito o Cleiton também. Cleiton eu critiquei muito, apesar de que ainda fez 2 gols ontem, mas ainda precisa provar ainda porque veio pro Corinthians, vamos falar assim. Mas essa recuperação do Marquinhos Gabriel, como eu comentei no começo do programa, é um exemplo para a sociedade como se recuperar um cidadão. Isso é o Corinthians servindo de exemplo, tá? Para muita coisa, inclusive para isso. Então o Cleiton entrou, fez o gol, fez 2 gols, me surpreendeu totalmente, né? Mesmo o Paulo Roberto não foi bom, né? Não jogou bem ali, teve alguns vacilos, teve até uma reversão ali que escapou a bola, estava um pouco nervoso.
Até ele deu um drible da vaca no meio de campo, né? Então até ele jogou bem. O Jadson sentiu um pouco apagado. E o Giovanni Augusto entrou bem também. Um pouco cauteloso, ele estava com medo. Se percebe que ele entrou, mas ele entrou um pouco cauteloso com relação à contusão. Então até ele se firmar novamente, a gente vai ter mais um jogador recuperado, o Giovanni Augusto. Eu acredito muito nele, na vontade e no empenho dele. É isso que o Corinthians tem. O empenho dele, a técnica no Marquinhos Gabriel sendo recuperada. E o Cleiton com esses 2 gols, eu acho que ele também vai se recuperar, ele vai ter um pouco mais de confiança nele mesmo, né? E vai dar uma sequência boa. Então a gente tá montando um elenco, né? Recuperando jogadores, inclusive. O Pedrinho entrou bem, movimentando bem, teve atitude, quase fez um gol, né? Isso aí, se ele fizesse aquele gol ali, né? Acho que a alegria seria até maior. Mas é isso aí, Davi. A gente vai agora com o pé no chão, tem um próximo jogo, uma outra situação, uma outra história. A gente espera até o resultado de hoje, né? Do nosso adversário de domingo, pra gente saber como é que vai ser esse jogo para domingo. Mas a gente acredita muito no nosso time, que principalmente joga com inteligência dentro de campo. Muito bem armado, muito bem comandado, né, pela dupla de técnicos que a gente tem hoje. Então essa dupla de técnicos faz com que a gente entre em campo e saiba o que fazer. Já não entra arrastando a bunda, achando que se perder a gente tem desculpa. Esse é o novo Corinthians. Muito obrigado, Davi. Você citou o Mário. A gente vai ouvir o Mário agora também, que nos representou lá em São Januário, no Rio de Janeiro. O Mário, que é da Fiel Rio de Janeiro, nos representou ontem lá e mandou também seu áudio. Fala aí, Mário, bem-vindo ao programa. Essa é a sua primeira participação, né, no programa. Com uma alegria muito grande, né? Uma vitória como essa, e você presenciou. Que alegria, hein, Mário? Fala aí. Olá, Domingos. Olá, galera da Rádio Coringão, programa Voz Mosquiteira. Mário Fiel Rio aqui. Te falar, o jogo de ontem, um dos melhores jogos que já fui na minha vida. Depois da gente abrir 2-0, tomar um empate e conseguir mais 3 gols depois, foi incrível, velho. O Marquinhos Gabriel jogou muito ontem. Jadson jogou, não tem mais aquele protagonismo que tinha como antes, mas tá fazendo o seu. O jogo como sempre, que a gente já entra no estádio, já vai assistir o jogo já esperando os gols dele, a assistência, tá jogando muito. Mas vou deixar uma pergunta aí, Domingos. Já vim comentando com os amigos aqui, se Marquinhos Gabriel até para comentário mesmo, se Marquinhos Gabriel jogar o que está jogando agora, voltar a jogar o seu futebol de antes, quem vai sair do time aí? Vai dar para jogar com os 3 ou vai sair Rodriguinho ou Jadson? Valeu, abraço aí, galera. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Mário, pela sua participação, pelo seu relato. E mais uma vez, muito obrigado por nos representar, né, no São Januário. E sua alegria, né, foi a nossa também. Imagina estar, né, vendo o time jogando e correspondendo como correspondeu ontem, né? O Corinthians jogou muito bem, né, jogou honrando a nossa camisa, a nossa tradição, buscando a vitória. Isso é importante. Esse é um time renovado, né? E você citou aí o jogo, né? Eu comentei muito sobre ele, um pouco apagado no primeiro tempo, mas no momento certo ele fez o gol, né? Fez o arremate ali de um passe do Marquinhos Gabriel. Esse aprofundamento do Jô, né? Em todo momento ele pede essa bola em aprofundamento. É uma especialidade dele. E o Marquinhos Gabriel, ele consegue fazer. O Jadson ontem não conseguiu, né? Em alguns momentos ele tentou fazer esse passe de aprofundamento pro Jô e o Jadson não conseguiu, né? E o Marquinhos Gabriel conseguiu um passe
excepcional para ele, deixou ele do jeito que ele gosta, driblou o goleiro trombou com o zagueiro, deixou os dois no chão e fez o gol. Nossa alegria, né? Os 2-0 ainda no primeiro tempo. Esse é o Corinthians que nos traz alegria, Mário. Tá? Então, parabéns aí pela sua representação aí no São Januário, representou nossa nação, a fiel Rio de Janeiro mais uma vez presente, né? Fico muito contente aí por estar muito bem representado por vocês, né? O pessoal da fiel Rio de Janeiro sempre presente nos jogos, né, no Rio de Janeiro. Pena que foi pouco torcedores, né? Mas é uma circunstância do futebol, infelizmente é o que está acontecendo, né? Mas quanto à sua pergunta, eu acho assim, dependendo do adversário, a gente monta uma estratégia. Quanto mais esses jogadores a gente tiver, né, em condições de entrar em campo, é o time do Carille que ele vai montar. Então a gente não tem que pensar em 11 titulares. Hoje, vamos falar assim, que a gente tem os 11, porque de certa forma tem alguns jogadores no banco que ainda não estão tão confiantes para entrar, né, como o Marquinhos Gabriel agora está. Então, dependendo do adversário, dependendo da condição, o Carille pode montar o time que ele quiser. Então ele vai precisar carregar um pouco mais a bola, deixa o Marquinhos Gabriel. O Rodriguinho vai para a seleção, já tem um substituto à altura, mesmo do Rodriguinho ou mesmo do Jadson. Então, de certa forma, o que mais a gente tem que estar pensando nesse momento do Corinthians é no grupo, não em 11 titulares. Mas jogadores em condição de entrar e fazer, né, aquilo que a comissão técnica, que os dois técnicos querem. Vai jogar qual adversário, né? Com qual adversário? Vamos montar o time para vencer esse adversário, com esse ou com aquele. Então, os jogadores não tem que pensar que eles são titulares. É um grupo e vai entrar o melhor para vencer aquela partida. Então ele tem espaço sim, né? O Romero é essencial, né? Ontem a gente viu o Cleison entrando bem, né? Movimentou bastante, foi praticamente a estreia dele, né? Então a gente vê a vontade nos jogadores, isso é importante, né? Essa determinação, essa vontade, essa garra, buscando a vitória, buscando o gol. Não tem melhor representação para nós do que essa dentro de campo. E mantendo essa regularidade, a gente chega lá, né? A gente conquista aquilo que a gente está buscando, que são inicialmente as vitórias e quem sabe o campeonato. Muito obrigado, Mário, pela sua participação. Participe sempre aí, mande sempre seus comentários, beleza? E agora a gente vai ouvir o Roberto Kanashiro, também lá do Japão. E aí, Roberto Kanashiro, você deve estar muito contente aí também, né? Manda seu recado aí. Salve Domingos, salve toda a galera do Voz Mosqueteira. Aqui quem fala é o Roberto Kanashiro, aqui do Japão. Fala Domingos, é nóis, mano. Então, sobre o jogo de ontem, assim, cara, foi sensacional o jogo, assim. Só que, eu achei que o Corinthians se defendeu muito bem. Deu os 2 vacilos lá, mas se defendeu muito bem e foi muito preciso, né? Quando saiu, ele teve uma precisão enorme para fazer os gols. Não foram muitos ataques do Corinthians, mas fez vários gols, né? Então, esse é o que vale também, mas preocupa bastante quando o Corinthians fica levando muita pressão assim, e costuma ter bastante jogos que tem esses momentos de muita pressão, que dá um desgaste muito grande na parte lá da zaga e acumula muitos cartões amarelos, né? Isso prejudica bastante no decorrer do campeonato, mesmo porque zagueiro bom é difícil, né? Ficar repondo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, procurar manter a bola um pouco mais lá na frente, lá, do que ficar tomando essas pressões às vezes muito boas, muito desnecessário, né? O pessoal da frente tem que começar a segurar mais a bola. É isso aí. Opa, tamo de volta aí, Domingos. Um forte abraço a galera aí, vai Corinthians. Forte abraço, Roberto Kanashiro, muito obrigado, vai Corinthians. Você tá querendo moleza, né? Então você tá querendo que o Corinthians segure a bola no ataque ali para não sofrer pressão, né?
Ah, não é assim não, hein, Roberto? A gente também tem que estar sabendo se defender, porque a gente leva vantagem contra times que vão buscar vitória. A gente tem dificuldade justamente contra times que jogam recuados, né? Para furar essa retranca, apesar que o Marquinhos Gabriel se recuperando, a gente melhora a qualidade técnica, né? Melhora a qualidade do passe e principalmente do arremate. E você citou poucas oportunidades e o Corinthians fez bastante gols. Isso que faltava para o Corinthians até hoje, até ontem pelo menos, é aproveitar mais as oportunidades de gols. E o Corinthians teve ontem um excelente aproveitamento. Isso faz a gente sentir melhor. É lógico que precisa manter uma sequência, uma regularidade, né? Mas a gente consegue melhorar, né, o desempenho do arremate. E o Marquinhos Gabriel, o primeiro gol, ele arrematou muito bem, né? E o Jô também tem a sua qualidade técnica, né? O Maicon fez o golaço também. E o Cleiton, né? Fez os outros dois. Agora, defesa, se você às vezes tem que fazer falta, né, e acaba recebendo o cartão para evitar um gol. Não quer dizer que o adversário vai esperar o Corinthians, não. Se o adversário vir para cima, a gente tem que se defender. E o Gabriel tem jogado muito bem. E você vê o quanto que o Gabriel melhorou nesse aspecto de não tomar cartão. Quando ele começou no Corinthians, ele tomava cartão todos os jogos. Ele melhorou bastante porque ele melhorou a condição física. Então ele está chegando antes. E tomou, lógico, a consciência de não chegar tão brusco, né? Então está aprendendo com o grupo. Está aprendendo com essa comissão técnica a jogar. Então a gente está muito, muito bem protegido. Tanto pelo Gabriel, o Maicon também, quando volta, ele faz ali a função também de cabeça de área. Ontem a gente tomou um pouco mais de pressão, né? Mas você percebe que foi uma pressão desorganizada, né? Porque é um time que está em desespero, ainda mais agora, né? Mas é isso aí, Roberto Kanashiro. Manda sempre seu áudio aí, participe sempre do Voz Mosqueteira, né? Comente sempre, sua participação sempre é essencial. Beleza? E agora, complete, né? Também responda para o Mário da Fiel Rio de Janeiro sobre essa questão do Marquinhos Gabriel, se vai entrar como titular ou não. Complete aí o seu áudio. Então, o que o Mário falou aí sobre o Marquinhos Gabriel aí, se dava para jogar todo junto ali ou teria que sair. Eu acho que com ajuste, eu acho que dá para jogar junto sim, mas acho que o campeonato é longo ali e dá para recuperar ele aos poucos aí, porque o Jadson às vezes dá um apagão, aí dá para colocar o Marquinhos Gabriel aí para ir jogando aí, recuperando seu futebol. Mas o campeonato é tão longo ali que dá oportunidade, dá para jogar junto, dá para jogar tirando dá para fazer várias variações, né, mano? É isso aí, vai Corinthians. Vai Corinthians, é isso aí, Roberto Kanashiro. O campeonato é longo, falta bastante ainda, né? Várias rodadas. Vamos precisar desse elenco que está se formando ainda, né? Jogadores recuperados, né? Talvez alguma outra contratação, se possível. Vai ser um pouco difícil, mas é necessário ainda, né? Para compor esse elenco. Porque o meu temor também é a janela, né? De abertura para a Europa. Sair algum jogador fundamental aí. Mas tudo isso tem que ser trabalhado dentro de um planejamento, né? Para que a gente tenha jogadores à altura para recompor, né? Alguns jogadores que poderão, né? Se saírem, né? Mas a gente tem que estar sempre precavido. Não adianta falar, o jogador saiu e agora o que a gente faz? Não. A gente tem que ter a consciência, né? Que um outro jogador pode sair e a gente tem que ter sempre peças de reposição, né? Se o Rodriguinho sair, a gente já tem o Marquinhos Gabriel, quem sabe, né? É um planejamento que é necessário dentro de um grupo, dentro de um elenco, para a gente manter essa regularidade, né? Então é isso aí, Roberto Kanashiro. Obrigado mais uma vez aí pela sua resposta ao Mário. E agora a gente vai ouvir o Neto Gabiru lá de Cuiabá. Bom, Neto Gabiru, poxa vida, hein? Você perdeu o jogo ontem, mas ficou feliz, né? Fala aí, manda seu comentário. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. No programa de ontem,
participação de ontem. Eu concordei com o que o Davi de São Francisco tinha dito, que o jogo ia ser duro e o empate de 1-1 seria o placar. Por motivos profissionais eu não pude acompanhar ontem o jogo e só cheguei em casa depois que o jogo já tinha terminado, e a grata surpresa de descobrir o placar final 5-2. Ainda bem que eu errei, né, meu prognóstico, fico feliz por isso, mas sem euforia. A gente que é corintiano mais antigo, que pegou um período de vacas mais magras, a gente aprendeu a tomar muito no lombo, mesmo quando a gente tem um time bom, né, arrumado, que nem tudo são flores. Então, sem euforia, sem oba-oba, sem hashtag siga o líder, etc e tal. É bom estar na frente, é bom ver o time crescendo e criando jogadas e aproveitando jogadas, é bom ver o time com o melhor ataque da competição até o momento, é bom ver o time liderando o campeonato, é bom, mas um jogo de cada vez, como falou Carille lá atrás, né, antes da quarta partida. Um jogo de cada vez, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Se, e somente se, a gente sabe que é difícil num campeonato com 38 rodadas a gente conseguir manter essa regularidade, a chance de ser campeão se descortina. Mas a gente só vai ter um vislumbre disso ao final do primeiro turno. Então a gente ainda tem mais, 11 rodadas, 12 rodadas, não sei bem quantas, para finalizar o primeiro turno, e aí a gente ter um panorama do que pode ser adiante. No mais, fiquei muito feliz, dormi muito feliz, e acredito que a maioria aqui também. Um abraço e vai Corinthians! Vai Corinthians! Muito obrigado, Neto Gabiru, pelo seu comentário. Infelizmente você não viu um jogão, hein? Se você puder ver aí, né, o VT do jogo, seria importante para ver como o Corinthians comportou muito bem. Manter essa regularidade, Neto Gabiru, é muito difícil num campeonato como o Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, né? E você fala, para se ter uma ideia, no primeiro turno são 19 rodadas, o Corinthians jogou só 5, faltam 14 ainda para terminar o primeiro turno. Então é muito cedo para falar qualquer coisa, mas a gente tem, né, vendo o time jogando dessa maneira, a gente fica, né, esperançoso, né, para manter essa regularidade. É lógico, a tendência dos outros times são também melhorar, né? Alguns times, né, que estão mal ainda, né, nesse começo, existe uma tendência deles melhorarem também. Só que a vantagem do Corinthians é que ele está saindo na frente e está ganhando pontos justamente nesse início, onde alguns times ainda estão se organizando. Então a gente vai enfrentar, por exemplo, o São Paulo no domingo, que é um time que ainda vai está ainda se organizando. Tudo bem que joga hoje, né, ainda completando a rodada, né, a quinta rodada, mas o São Paulo também é um time que ainda está se organizando. O Corinthians também se organizando, mas se organizando com vitória. Isso é importante porque motiva mais ainda os jogadores, né? Falta muito, né? A gente tem que ter esse pensamento que falta muita coisa ainda nesse campeonato. Muita coisa pode estar acontecendo, mas ver o time jogando como está já traz uma esperança, né? A gente já está lutando, né, pela ponta do campeonato. Isso é essencial nesse início, ter um pouco mais de uma pontuação a mais aí, porque outros times vão perdendo. Você não vê ontem o Flamengo perdeu, né? Mesmo o Palmeiras perdeu, né? Então são times que tidos, né, como os melhores elencos do Brasil hoje, estão perdendo. Então eles não acertaram ainda, né? Se vão acertar, a gente não sabe, né? Mas enquanto isso, a gente tem que ir pontuando, né? E tem que estar ganhando. E a forma que o time está entrando em campo é essencial, jogo a jogo, como você falou. Cada jogo é uma história, é um comportamento, mas principalmente o Corinthians não perde, né, esse ímpeto de buscar a vitória.
é um respeito à nossa camisa. Isso a gente tem que entender isso. Agora a torcida tá alegre, contente, mas esse entusiasmo tem que ficar na torcida, né? O time tem que ter a consciência que ainda não ganhou nada. Estão tentando se recompor, né? Estão tentando se estruturar, como está se estruturando, para poder dar essa sequência, e essa sequência traz o título. Não ganhou nada não, né? São só 5 jogos, mas já dá uma demonstração boa, e é isso que o Corinthians não quer ver, esse respeito dentro de campo. Precisa muita coisa para ser acertada, né? Ainda, talvez uma peça ou outra de reposição aí, o elenco precisa para esse longo Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente está no caminho certo, principalmente devido à nossa comissão técnica, né? A união do grupo é essencial. Beleza? Muito obrigado, Neto Gabriel, por mais essa participação, né? E vamos torcer bastante aí, beleza? E agora vamos ouvir o Marcel, lá da Fiel Texas. Fala aí, Marcel. Tá contente, né, Marcel? Boa tarde, Domingos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Coringão, Voz Mosqueteira, Marcel, Fiel Texas. Desculpa, tá um pouco tarde. Domingos, excelente vitória ontem. Que nem acho que você comentou um tempo atrás, o Corinthians está naquela pegada que às vezes joga muito melhor fora de casa do que realmente dentro da arena, entendeu? Eu acho o Corinthians um time muito seguro. Você vê, né? O começo foi 2 bobeiras ali do segundo tempo, coisa que acontece do futebol, né? Coisa que acontece. Tomamos 2 gols assim de pura bobeira. E o time continuou com a mesma postura. Tomou os gols e jogou tranquilo, cara. Continuou do mesmo jeito. E os gols saiu, né? Naturalmente. Graças à eficiência do nosso ataque. Foi bem eficiente, né? Coisa que às vezes faltava, né? Graças a Deus deu tudo certo. 3 pontos importantíssimos aí. O Corinthians está vendo uma pegada boa. 80 dias sem perder. Confio plenamente no trabalho do Carelli. Os jogadores também, o grupo está muito bom. Torcendo muito para que nessa janela de transferência a gente não perca nenhum jogador. Porque eu acho que se a gente continuar assim, eu acho que a gente tem como brigar no final do Brasileiro. Eu sei que está muito cedo ainda, 5 jogos. Não estou falando que o Corinthians será campeão brasileiro, mas eu acho que se continuar com esse elenco, com esse time, a gente tem chance de brigar na ponta, entendeu? É isso aí, Domingão. Muito feliz com a vitória, e domingo ir para cima das meninas e conseguir mais 3 pontos, que será importante, né? Vai Corinthians sempre. Um abraço, Domingos. Um abraço, Marcel. Muito obrigado pela sua participação. Vai Corinthians. A alegria é muito grande, realmente, de ver o Corinthians começando bem o campeonato, né, superando, né, o que a gente tem que estar falando desse elenco. Superação, união. Corinthians. Esse grupo está sendo Corinthians. Comissão técnica, não é só o Carille não, o Loss também, está sendo Corinthians, está utilizando bem, né, toda a magia que envolve a nossa camisa, toda a nossa história, toda a nossa cultura, e colocando em campo. É isso que ele tem que estar fazendo, né, aproveitando bem, né, um técnico que está começando também, os dois, né, mas já estão demonstrando muito respeito para nós, e a gente está feliz, alegre por ver isso, muito mais do que a vitória, muito mais do que a primeira colocação. É o time dentro de campo honrando nossa tradição de brigador, de lutador, de superação, de buscar vitória. É isso que é o Corinthians hoje, né? Então agora tem que manter, muito cedo ainda, mas só o fato de estar demonstrando isso já nos alegra, a gente já fica muito contente. Precisa ter talvez um outro jogador, 2 jogadores aí para estar montando o nosso time. Existe uma dificuldade financeira, isso a gente não pode esquecer, e é uma situação que a gente está superando também dentro de campo, tá? Porque você recupera um jogador, além de não perder dinheiro, você está cuidando do seu patrimônio. Marquinhos Gabriel é o nosso patrimônio, então o Giovanni Augusto é o nosso patrimônio, então a gente tem que cuidar do nosso patrimônio, mostrando para eles o que é ser Corinthians,
é superação, garra, vontade. Marquinhos Gabriel correu demais ontem, né? Então a gente não pode estar esquecendo disso, Marcelo. Mas é muito interessante a gente ver o Corinthians dessa maneira nesse início do campeonato, pé no chão, né? A gente vai enfrentar, né, o São Paulo agora, tem que se preparar para estar enfrentando o São Paulo e dar sequência no campeonato, né? A gente torce bastante para não perder nenhum jogador, muito pelo contrário, tem que chegar alguém aí a mais, né? Eu estou esperando, como eu estou sempre repetindo, o Carlinhos também, quem sabe ele também jogue melhor. O próprio Léo Jabá, que é um excelente jogador, que também está passando por um processo aí de adaptação, quem sabe ele também não retornando aí bem. Então a gente tem jogadores que, se entenderem o objetivo da nossa comissão técnica, vai entrar bem e vai nos representar muito bem dentro de campo, com vontade, com garra, com dedicação, dessa intensidade, que é muito difícil jogar nessa intensidade o tempo todo. Tem que ter um preparo muito bem físico. E agora, quem jogou hoje, jogou ontem, né? Vai jogar domingo, né? Então são jogos próximos. Ontem acabou tendo um desgaste físico, tem poucos dias para se recuperar, já não tem a semana inteira, né? Para estar se recuperando, para estar treinando. Mas jogador, né? Tem que estar bem para isso realmente, bem fisicamente e a questão tática, né? Você vê os jogadores, né, entenderam bem, né, a questão tática do Loss, e com isso a gente está se superando, né, e mantendo essa regularidade nesse início de campeonato. É muito cedo, mas a gente já está bastante feliz em ver esse time correspondendo dentro de campo. Beleza, Marcelo? Opa, muito obrigado pela sua participação. Alegria imensa aqui de estar, recebendo o seu áudio. Obrigado e vai, Corinthians. E hoje, a partir das 19 horas e 30 minutos, na Arena Barueri, tem Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Um grande jogo para a gente estar acompanhando também. As meninas estão representando e muito bem a nossa camisa. Lembrando sempre, com a parceria com a Audax. Então, Corinthians e Audax contra Santos pelo Campeonato Paulista Feminino. E, que é melhor, na entrada franca. Entre na página do Facebook do Corinthians Audax e participe, você que é fiel torcedor que estará indo nessa partida da promoção, que você poderá ganhar um ingresso para a partida de domingo, Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians. Então entre na página Corinthians Audax e participe da promoção, que você poderá ganhar um ingresso dessa grande partida de domingo, Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians. É só entrar na página do Facebook, né, que você que é fiel torcedor que estará indo na Arena Barueri hoje, poderá participar dessa promoção. Beleza? Então, lembrando a todos que a partir das 20 horas e 10 minutos tem o Debatimão, o Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira fica por aqui, agradeço a todos, a participação de todos, a audiência de você, torcedor, que está sempre presente, na Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Muito obrigado a todos e vai, Corinthians!